Grande Ricardo, Tati, Tiagão, sejam todos muito bem-vindos. Pedrão já está na área. Guilherme, Angélica, sejam todos muito bem-vindos. Grande Pedro, E aí, como é que você está? tudo jóia? E você, como é que tá, cara? Tudo ótimo, tudo bem aí. Eu só vou pedir que você faça um favor, que você gire a tua câmera, porque ele Aí, precisa estar, acho que está na vertical. Ele está então, aliás, ele peraí, está na peraí. horizontal. Aí. Enquanto isso, nós vamos aguardando aí Ives, Léo Guerra, a Ana, muita gente bacana aí. A Cleide, o Ayrton, muita gente bacana entrando na nossa live para escutar aí esse grande gênio que é você, Pedro. Peraí que eu estou aqui a tentar resolver aqui problema Fica, técnico. fica tranquilo que enquanto isso eles vão entrando. Pessoal aí do Mato Grosso, Gustavo, Jonas, pessoal lá da Zona da Mata, muitos colegas aí. Só gente Bom, boa. só gente boa. Poxa, aí ficou muito bom. O som Aí, tá bom, Tiago? o som tá ótimo, Pedrão. O som tá ótimo. Muito. Primeiro, Pedro, queria te agradecer muito aí pela tua disponibilidade. Você é um cara super ocupado, que tem aí um dia sempre muito atarefado, afinal de contas, são muitas agências e você é um cara muito requisitado aí em Portugal. Então, eu queria te agradecer muito aí. Sabe que eu sou um grande fã teu e sou um grande admirador. Você é um dos caras que mais me inspiram na Remax, sem dúvida nenhuma, pela tua história, por tudo que você conseguiu construir, e isso dá uma energia muito grande aqui para nós. Obrigado, cara. Obrigado. Sabe nestes últimos dias, sabe por que é que eu sou muito requisitado? Não, não sei não. Para levar o lixo lá fora, para levantar a mesa, para pôr a mesa. Eu estou em lockdown há um mês, cara. Estou maluco. Eu fico imaginando o que a Maria João aí, as crianças devem estar aprontando com você. Estão todos eles bem, Pedro? Tua esposa, Então, teus tá filhos? tudo. Tá tudo bem. Eu é que estou andando em maluco aqui. Fechado. Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil. Você é um cara muito proativo, ora no Brasil, ora nos Estados Unidos, ora na Europa, circulando aí nas agências. Eu fico imaginando o quanto deve estar sendo difícil trabalhar enclausurado e muitos pensamentos que a gente começa a ter nesse momento, né? Vocês aí estão aproximadamente 10, 12 dias na nossa frente desse lockdown. Então, a gente vai falar sobre isso também, de como é que está essa situação 10, 12 dias à frente do Brasil. Mas, Pedrão, para a gente começar aí, eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que está nos assistindo. Quem estiver curtindo, gente, essa live vai ser incrível. Vocês cliquem no aviãozinho aí, ó, e disparem para muita gente, porque o Pedro é um dos caras que fez história na Remax Portugal e também foi um dos caras que ajudou a transformar o mercado imobiliário europeu como um todo, porque o Pedro tá na Remax desde 99, né, Pedro? Tem uma história aí incrível. Eu tenho uma memória de elefante e eu lembro muito de todas as histórias que quando a gente toma um vinho, quando a gente janta. Olha aí o Hernani, o grande culpado de tudo isso, está aí nos assistindo, O uma grande grande fera. Hernani. O Hernani é um cara que você é eternamente grato a ele. E aí, Pedrão, o seguinte, a primeira pergunta, não é uma pergunta, mas eu gostaria muito que você contasse para as pessoas que estão aí, como é que foi o teu ingresso, né? Como é que foi aquela história do telefonema? Eu queria que, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse como foi que você caiu no mercado imobiliário, no franchise, que eu sei que você primeiro entrou pelo franchise, né? E com aquele telefonema do Manuel Alvarez, eu sempre lembro disso. Ele me contou uma das vezes que a gente jantou lá na casa do Renato Teixeira,
mas eu queria ouvir da tua boca como é que foi aquele telefonema que mudou a tua vida. Então, cara, olha, uma boa tarde, aqui é boa noite, uma boa tarde para si, para todos, aqui para toda a audiência. Para o Gerson Cardoso, que acabou de entrar, um grande abraço. Um grande abraço para o Hernani, para toda a turma que está aí das regionais, que estão aqui connosco. E é um prazer imenso estar aqui, a bater um papo com um cara tão especial, aqui com o meu amigo Tiago. Eu sou um cara maluco, de 0 a 10, um 9. E você também tem uma nota muito alta. Então é um prazer bater um papo gosto muito de estar consigo, de conversarmos de nossas histórias. Tem histórias que não podemos contar aqui no live. Vão ficar só aquelas que se podem contar num direto. E é mesmo um prazer muito grande estar aqui e poder servir de alguma forma a sua regional, servir a Remax, servir o setor imobiliário, que é um setor que é a minha paixão, que é a minha vida já há mais de 20 anos e sempre que eu posso dar um bocadinho de volta ou partilhar a minha experiência, faço com muito gosto e a dar um bocadinho a uma empresa que já me tem dado tanto e ainda tem muito para dar. Então você estava falando de um telefonema de 99, do Manuel Alvaredo, é isso, não é? Isso, exatamente. Então eu vou fazer aqui um enquadramento, que é assim. Portugal é um país de marinheiros, de mar. Toda a costa, Portugal tem costa e fronteira com a Espanha e tem fronteira com o Atlântico. E eu estou aqui em lockdown numa terra de pescadores, onde eu almocei com um franqueado seu, aqui, tirámos aquela foto do restaurante em cima da praia. O Rodrigo Mengue e a Lúcia Keiko estiveram com você aí. Isso, um grande abraço para o Rodrigo e para a Lúcia. Tá, eles estão nos assistindo aí. Então, aqui como em Portugal, tem inteiro, por todo o país, vilas pescatórias. Então, tem barcos de pesca. E há uma história sobre a pesca que me marcou muito, que é um livro que se chama O Fernão Capelo Gaivota, que é um livro que, salvo erro, é de 71, que é o meu ano, ou é de 73, que é o ano da Remax. Qualquer um dos anos é um ano bom. E esse livro conta a história de uma gaivota que queria voar alto. E para quem conhece as gaivotas dos barcos de pesca, as gaivotas não voam alto, estão sempre à volta dos barcos e comem os restos que os barcos deixam, comem os restos que os pescadores do peixe que cai, elas andam ali a comer os restos. E havia esta gaivota, que era o Fernão, que aquele gaivota queria voar alto, queria voar como as águias, queria voar rápido, queria ensinar outras gaivotas a voar. E todas as gaivotas lhe diziam que era perigoso voar alto, que podia cair, que ela não nasceu para voar. Os pais das gaivotas não queriam que a gaivota voasse e ela foi, deu muito tombo, caiu, levantou-se e voou alto. E isto é um livro, é um filme que se chama Fernão Capelo Gaivota. E à data, quando estamos em 99, eu acho que era uma gaivota que queria voar alto, mas ainda não tinha voado. E vinha de uma família, sendo uma gaivota, uma família de gaivotas trabalhadoras, gente séria, gente honesta, mas não tenho uma família de empresários. Não é o meu mundo, não é o dos empresários. Então, eu não trocava a minha família por nada, mas nunca incentivaram a voar alto, a assumir riscos. Então, quando o Manuel me ligou, e o Manuel já tinha várias pessoas diferentes, tinham dito para liga para o cara, e quando eu conheço o Manuel, quando eu conheço o projeto da Remax, eu vi esta é a oportunidade que eu tenho de voar alto e de fazer outros voar comigo. É engraçado que há 20 anos atrás, todo mundo disse para não ir. A minha família disse para não ir, o meu pai chamou-me. A imobiliária era muito mal vista, Tiago, era muito em Portugal há 20 anos. O setor imobiliário como um todo, né? Era a pior profissão que o cara podia ter é ser corretor, ter uma imobiliária.
A segunda pior é o ramo automóvel. Vender automóvel também era mau, mas imobiliária era o mais fundo que se podia bater. Mas eu vi ali a oportunidade de voar alto. Eu tinha, na altura, eu tinha condições muito boas. Em 99 eu ganhava por mês qualquer coisa como 300 euros, carro, de serviço. Mas não voava, nem podia voar, não era o meu sonho. E então eu abandonei essa segurança toda que tinha na altura, e um cargo bom, e sou muito grato onde eu estava e para onde eu passei, mas não era o sonho, o meu sonho de voar, e esse encontrei na Remax, e até hoje não parei de voar e de ensinar outros a voar comigo. Perfeito, perfeito. E essa oportunidade naquele telefonema, eu me lembro bem, porque quando você fala de Portugal, se assemelha muito com tudo aquilo que a gente vive, né, Pedro? Eu acho que o fato da gente ter essa alma desbravadora, esse tesão de ir além, mesmo que a gente não saiba como é o além, né? O Renato Teixeira usa a frase de que quando a gente sobe num helicóptero, a gente consegue ver as coisas lá de cima. E muitas vezes, eu acho que o que o Manuel Alvarez, naquele momento, foi conseguiu mostrar para você, através da visão dele, que era possível, mas que precisava de pessoas determinadas e que tivesse um objetivo muito claro, que não era simplesmente a grana. Você falou, né, que a remuneração, num primeiro momento, não era o principal, não era o que te motivava, mas o fato de você poder, em um determinado tempo, que não era projetado, ajudar a transformar esse mercado, né, que hoje é um mercado muito mais saudável do que tinha 20 anos atrás. E esse link, essa conexão que eu vou te fazer agora a pergunta é essa trajetória entre as primeiras 10 ou as primeiras 15 agências. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória da implantação das primeiras 15 agências em Portugal. Porque não existe nenhuma empresa nasce gigante como é a Remax Portugal hoje, líder absoluta, referência mundial pelo número de agência e pelo número de transações. Ela não nasceu gigante, ela começou pequenininha. Tiago, nesse encontro com o Manuel e os vários encontros que eu tive com o Manuel e que mantenho até hoje, havia vários temas importantes. Um deles era o Manuel não tinha dinheiro, não era um cara rico, mas ele tinha o sonho, ele tinha a paixão, a forma, o entusiasmo, como ele falava, de algo que era difícil de acreditar, porque o setor era muito mau. Então, quando eu abraço o projeto, os únicos 2 loucos que acreditavam era eu e ele. Mas ninguém acreditava. Tiago, em 99, 2000, foi das piores crises do imobiliário em Portugal. Nós depois tivemos uma pior, que foi em 2010. E agora estamos aqui a viver outro momento de recessão. Mas na altura, os títulos dos jornais era o fim do imobiliário. O setor morreu. Estavam a fechar 80% das imobiliárias todas. E nós, com um projeto que era a Remax, com um balão, íamos mudar o mundo, íamos mudar o setor, mas ninguém acreditava, cara. Ninguém acreditava. Então, este é o lado muito bonito do projeto, que é, na altura em Portugal, hoje no Brasil, nós podemos mesmo contribuir para um setor para ter uma profissão com dignidade, de que o pai se orgulhe para o filho dizer que é corretor, contribuir para um país melhor, para um setor mais profissional, com mais ética, com mais prestígio, com mais partilha, com mais profissionalismo. Ter corretores franqueados com um negócio com rentabilidade, com sistemas, a funcionar com equipa, com planos, com estratégia. Ser uma empresa que é uma empresa super divertida, que é animada, as pessoas dão-se bem, vão aos eventos, não há eventos, criam o Zoom, criam o Instagram e que se conectam umas com as outras e que se divertem, e que vão para a rua. Quando vão para a rua, vão para o digital e conseguem ser uma família. Nós aí fazemos o hashtag Família Remax, porque nós somos
uma grande família e poucas marcas ou poucos negócios do mundo conseguem reunir estes ingredientes todos que são, acredito eu, ser a base do sucesso da Remax, que foi com estes ingredientes que começámos em Portugal há 20 anos, foram esses ingredientes que a Remax nos anos 70 começa nos Estados Unidos e que no Brasil está a correr tão bem com o contributo de tanta gente, e do nosso amigo Hernani, porque ele é ele está aqui hoje ligado ao Brasil, foi o cara que apareceu em Lisboa, que bateu à porta e que veio desafiar para ir ao Brasil, que eu estava com resistência de ir ao Brasil, e então sou muito grato ao Hernani e mando-lhe aqui um abraço grande de saudades dele. Perfeito. Pedro, eu gostaria que você também compartilhasse com a gente, que é uma história muito bacana, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, porque é o seguinte, muitas vezes a gente hoje está tendo aí uma audiência provavelmente 50% de corretores e 50% de donos de empresas de imobiliárias que estão nos vendo. E o momento que a gente vive hoje, todo mundo que pretende construir, abrir uma empresa, prosperar, muitas vezes ele entende que prosperar não é uma escolha, mas sim uma necessidade, né? Todo mundo tem a necessidade de prosperar. Eu acho que isso não é uma escolha. Mas muitas vezes o que a gente também observa que o ponto é ter uma estrutura para que isso possa ser realizado. Então, o que acontece? A gente nota muito no mercado imobiliário tradicional que as empresas querem prosperar, querem crescer, mas muitas vezes elas não oferecem nenhum tipo de estrutura para que esse corretor, para que esse agente se desenvolva. E isso tem. E quando às vezes eles têm essa oportunidade, eles muitas vezes não implementam isso. E aí me lembra de uma outra história muito bacana tua, que foi a história de quando você resolveu abrir a tua primeira agência. A gente vai falar das tuas 10 agências, do número 1 que você é hoje na Europa, mas eu quero que você conte a tua decisão de abrir a primeira agência, porque aí eu acho que é a primeira prova que você é um maluco nota 10. É verdade. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é maluco, que a gente é louco, mas eu acho que sem coragem a gente também não vai a lugar nenhum. Eu queria que você compartilhasse com a gente essa visão de loucura que você teve, que poucos têm, essa coragem de empreender. Conta a tua história da primeira agência, como é que foi? Então, o motivo do nascimento da primeira agência foram dois gatilhos. Tem dois gatilhos. O primeiro é, os meus primeiros, em 20 anos de Remax, os primeiros 3 anos foram na regional, com o Manela a desenvolver a marca, a vender as franquias, e depois tornei-me franqueado com a abertura da Remax Latina, que dura até hoje. Sim. Então, dois motivos. O primeiro, nós vendemos as franquias, tínhamos o sonho, tínhamos o projeto, e os primeiros franqueados, estamos a falar há 20 anos, não havia internet, na altura não havia internet, havia o fax, a gente mandava o fax, havia os telefones tinham que se carregar nos botões, a falar de outra época. E infelizmente, na data, a maioria dos franqueados estavam a usar o balão, a marca, o franchising, mas não estavam a seguir o modelo. Estavam a abrir um McDonald's e depois foram vender lá outra coisa qualquer, panadinhos, coxinha de galinha. E não milho verde. Milho verde, isso. Então, então assim, os caras vão rebentar aqui o meu sonho. Estes caras estão fazendo a coisa errada. E eu pensei, a única forma ou a forma como o maluco pensa que tem de resolver é vou-me atirar para dentro d'água e vou nadar com eles, vou mostrar como é que se faz. Este é um gatilho. Outro gatilho foi este, que foi, eu estava vendendo uma franquia para a cidade onde eu estou hoje, onde eu estou aqui em lockdown, que é numa praia aqui perto de Lisboa, e que, como era uma cidade pequena, ninguém queria pegar. E eu estava explicando que esta era uma cidade boa, era uma cidade boa, que era perto de Lisboa, e que tinha praia perto, mas todo mundo pensava que era conversa de vendedor. E eu estava com um cara acompanhando há uma semana, 2 semanas, e eu disse a ele,
olha, você tem até sexta-feira, à hora do almoço, até à 1, para me dar a resposta. Se não der a resposta até sexta-feira, à 1 da tarde, já não pode comprar, porque vai estar vendida a outra pessoa. E o cara pensou que eu estava brincando. História de vendedor. É a história de vendedor. E o cara ligou-me segunda-feira. A dizer, então, Pedro, tudo bom? Fim de semana bom? Eu, tudo bem. Como é que você está? Então, olha, eu queria então marcar a assinatura do contrato de franquia. Disse, mas agora já não está disponível. E ele começou rindo. Ele estava rindo. Ele disse, então, mas quem é que comprou? Eu disse, fui eu que comprei. E eu vendi para mim mesmo. E nasceu nesse dia, nasceu a Remax Latina numa cidade pequena e que, passado um ano, tornou-se a loja número 1 do país, logo no ano de 2000, quando nasceu. Quando nasceu, ficou logo com a maior equipa e depois por aí fora, que hoje estamos com 10 unidades, 10 franquias. Olha, a Helene aqui a fazer um comentário, um beijinho, Helene. Temos mais de 600 corretores, temos um volume de comissões de VGC, comissões recebidas, depende do câmbio, mais de 70 milhões de reais. Sim. E... Fala. Fala. É um número bastante expressivo, né, Pedro? Quando a gente fala de 10 agências, quando a gente fala de 700 agentes aí e um VGC com um câmbio aí em torno de 70 milhões, é um número muito grande. Mesmo que dentro desse todo esse período, a gente vai falar sobre essa construção da indústria, porque o que a gente nota aqui no Brasil é que a gente não tem grandes grupos imobiliários, né? Tem hoje algumas empresas que abriram capital, que mudaram para o franchise, mas que não tem um modelo propriamente estruturado. Mas esse teu crescimento da primeira, da segunda, da terceira agência e tornando essa indústria mais rentável. Eu sei que você tem um sócio que é um cara fantástico, que é o João Pedro, vocês são amigos há muito tempo, né? É um dos teus sócios do Grupo Latina, aí em Portugal, das unidades. Como é que foi as primeiras contratações? Como é que vocês iniciaram esse processo? Porque eu me lembro que numa das primeiras reuniões que eu tive a oportunidade de estar contigo, 2017, 2018 também, uma das coisas que você batia muito na gente, na tecla, é que esse é um negócio que você precisa ter uma indústria para recrutar as pessoas certas e você precisa ter uma indústria para desenvolver essas pessoas. Quando a gente fala de indústria, as pessoas imaginam um produto e nosso negócio é serviço. Então, eu queria que você explicasse como é que você desenvolveu essa indústria do Grupo Latina no que diz respeito à prestação de serviço. Como é que é isso dentro do Grupo Latina? Então, deixa só, Tiago, obrigado, é uma excelente pergunta. Deixa só fazer aqui um enquadramento do porquê que nós usamos tanto o termo de indústria. Tem a ver com aquilo que tem a ver com o processo da evolução do setor imobiliário. E aqui a Remax veio revolucionar nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro a forma como se faz imobiliária. E uma das grandes revoluções foi a criação de uma indústria. Estava ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Então, o que é que acontece? O setor tradicional, em vez de funcionar como uma indústria, funciona mais como eu tenho a minha imobiliária, mas é como se eu fosse empregado, ou entre aspas, escravo do meu negócio. Porque tudo gira à volta do dono. O dono da imobiliária, que depois tem poucos corretores, 3, 4, 5, até 10 corretores, um negócio pequeno, e onde o cliente é o cara que vende o imóvel, ou o cliente é o cara que compra o imóvel, ou até o aluguel. Então, todo o foco do empresário, e está certo, é no cliente. Então, ele cresce o negócio dele captando, ele cresce fazendo vendas, ele cresce e isto gera instabilidade dentro do negócio, gera concorrência entre o corretor e o dono,
gera conflitos, o corretor vai-se embora, abre uma franquia. Então isto não é uma indústria, o cara abriu um negócio, mas acaba por sempre ter um negócio que sobe e desce, os corretores vão-se embora e fica o mercado pulverizado de pequenas unidades de imobiliária. No Brasil, atingiu o topo deste sistema, foi com a criação dos autónomos, que Sim. é o cara que já na imobiliária tem e que trabalha em casa sozinho. Muito a ver com esta rotina do setor tradicional. A Remax, quando diz que cria uma indústria, é porque inverteu a forma de ver ou de atuar no setor imobiliário, que foi pôr à frente do negócio o corretor. O cliente de um broker, o cliente da Remax é o corretor, não é o proprietário, não é o cara que compra casa. É como se a Remax fosse um hospital, e então o meu cliente é o médico. Perfeito. Eu não tenho que saber de medicina, não é? De saber do Covid, de saber de ortopedia, de pediatria, de ginecologia. Eu tenho que ter médicos bons que prestam cuidados de saúde. Então, eu para ter um hospital de sucesso, qual é que é o segredo? Ter bons médicos. Então, a Remax, como é que revolucionou o mercado? Pôs o foco no corretor, pôs o foco no médico. E o médico, o negócio dele é cuidar das pessoas, o corretor é arranjar alguém que quer vender um imóvel, alguém que quer comprar um imóvel. Então, como é que eu crio uma indústria? Como o meu foco não está lá à frente, no cara que vende, o meu foco está no corretor, o meu cliente é o corretor, então como é que eu desenvolvo o meu negócio? Crescendo os clientes. Então, aumentando a equipa de corretores. E crio um triângulo invertido, não é? Com muitos corretores, com muitos clientes, 10, 15, 20, 40, 50, 600, 700, porque é a minha clientela. Eu tenho um sistema, uma indústria, como um hospital tem, desde a recepcionista, desde a anestesia, desde a pediatria, as especialidades todas, o raio-x, as análises, tudo à volta para que o médico tenha o seu trabalho com sucesso. Nós temos, dentro das nossas unidades, temos serviços, em todas, temos serviços jurídicos, certificados energéticos, por causa todo o imóvel para ser vendido em Portugal tem que ter um certificado energético, para ser, senão não pode ser vendido. Temos esse serviço dentro da unidade, temos o serviço de financiamento, temos profissionais que só fazem financiamento dentro de todas as lojas, temos recrutamento, temos os serviços financeiros, temos tudo aquilo que notários, tudo aquilo que o corretor necessitar para desenvolver o seu negócio com sucesso, nós temos tudo cá dentro. Daí o termo de indústria, que é o que eu mais gosto de comparar com o tema de indústria são duas situações. Uma é o hospital e outra é um amigo em comum que você falou uma vez, onde é que foi? Foi em São Paulo, que contou a história dos 35 mil pés do Sebastião Souza. Sim, sim. O avião, eu adoro essa história. A indústria é pôr o avião a 35 mil pés, gasta menos combustível, tem menos turbulência, é mais seguro para ele, para os passageiros. Sim. Então, a indústria vai lá em cima, ter uma imobiliária pequenina, é ir na zona de turbulência, com o avião a tremer, não é? Risco mais perigoso, pode cair. O broker, o master regional, um corretor, todos nós só temos 24 horas. Todos os dias, todos. E o que faz a diferença? Você há pouco dizia, como é que você faz? Porque tem o fuso horário do Brasil, tem o do Portugal. Todos temos 24 horas. E eu não consigo mexer nisto. Tendo 600 corretores, ou 10, ou 700, o tempo é igual. Os problemas são iguais. Tem dias bons, tem dias maus. Então nós temos que, com boa atitude, de forma otimista, agradecer as 24 horas que temos todos os dias e fazermos o melhor que pudermos com elas e pô-las ao serviço dos outros. Sem dúvida nenhuma, Pedro, o que você falou dentro dessa indústria e essa constelação, ela tem muito a ver com a prestação de serviço que a gente dá às pessoas. E se a gente observar, eu acho que foi o David Linger, alguma das pessoas que eu já escutei, e a gente cita muito isso, Sebastião Souza também fala muito isso, a questão é esse é um negócio de paixão por servir.
Então, quando a gente entende que nós temos lá, seja um hospital onde eu possa dar as condições adequadas para que esse médico possa trabalhar, seja ela com instalações limpas, seja ela com uma secretária responsável, por um anestesista responsável, E quando a gente fala da indústria imobiliária, o que a gente muitas vezes observa é que as imobiliárias antigamente e as imobiliárias tradicionais entendem que o corretor é um mal necessário. Se a gente perguntar para as imobiliárias quem são os clientes, quem são o principal ativo delas, pouquíssimas delas vão entender que o profissional do mercado imobiliário é o cliente número 1 de uma agência imobiliária. E que esse proprietário dessa imobiliária, esse broker ou esse franqueado, ele, mais do que nunca, prestando esse serviço, ele vai poder elevar o negócio dele. Porque enquanto ele estiver vendendo, enquanto ele estiver competindo, enquanto ele tiver essa visão rasa, porque a gente acaba, às vezes, tendo uma visão muito pequena desse negócio quando a gente olha para muito próximo, né? Ontem, eu acho que foi, eu não sei, acho que eu estava conversando hoje com o Beto falou para mim, ele pilota moto como você, e quando a gente está dirigindo, está pilotando, eu tenho que olhar lá na frente. Se eu estiver andando a 200 por hora, muito provavelmente a minha visão tem que ser muito mais além do que eu estar olhando para próximo. E quem está nesse negócio, dentro dessa indústria, quando a gente fala desse crescimento de vocês, hoje aí em Portugal, muitas pessoas têm a visão de que é um mercado mais... É um mercado muito comprador, né? Mas eles não têm a visão do quanto você precisa ser profissional para você se destacar. E a gente olha, eu queria que você desse agora... São fundamentais e o tamanho da oportunidade que a gente está vivendo aqui no Brasil, porque aqui a gente não tem um mercado maduro como o de vocês, e a gente não tem essa competição, mas é uma competição saudável que eleva o nível dos profissionais. Não que aqui a gente tenha muitos profissionais ruins, não, mas é que, infelizmente, a gente não tem uma indústria imobiliária que preste esse serviço. Você concorda que a gente tem muita oportunidade aqui? Olha, Tiago, eu nunca vi uma oportunidade tão grande na vida como eu vi no Brasil. Nunca. Nunca. Eu acho que toda a experiência que eu tive ao longo da vida de Remax é para poder pô-la ao serviço do mercado do Brasil, porque é tão grande, que eu só gostava que as pessoas tivessem... Quem vem a Portugal, quem é do setor e vem cá e está cá uns dias, é que percebe o tamanho da oportunidade que tem pela frente. Então, o que é que eu posso dizer? Primeiro, em relação aos profissionais aí de Rio Grande do Sul, aos corretores, às imobiliárias que não são da Remax, a maioria não teve ainda a oportunidade de ter acesso a informação, acesso a formação. Tem gente que faz a coisa errada, não é por mal, é porque não sabe, é porque não foi ensinado, e mesmo o mediador imobiliário, que tem os seus corretores e atua de forma tradicional, é porque ainda não aprendeu. E então, se nós convidarmos, como você está a fazer hoje, os caras para vir aqui, para vir a Portugal, para ir a São Paulo, para assistir, porque eles são nossos colegas de profissão, eles não são nossos concorrentes, nós podemos partilhar negócios todos os dias, e quanto mais fortes eles forem, mais fortes nós somos. Por exemplo, em Portugal, cerca de 85% das nossas vendas são feitas com a intervenção de 2 corretores de imobiliários diferentes, mesmo sem ser Remax. E há uns anos atrás não era assim. Há uns anos atrás o segredo era alma de negócio. O cara escondia informação. Hoje em dia nós estamos na época de que a informação circula a uma velocidade louca. Nós estamos a 5.000 km de distância e estamos a fazer aqui esta live espetacular. Sim. Então, para dar uma ideia do tamanho da oportunidade, é assim. Um corretor hoje aqui em Portugal, que trabalha em Lisboa,
e queira captar um imóvel, ele tem milhares de colegas que são bons profissionais, que fazem um bom trabalho. O cara põe uma casa à venda e tem lá dentro de casa já 3, 4, 5 corretores. Tem corretores nossos que vão captar um imóvel hoje e levam um arquiteto, levam um engenheiro para fazer orçamento de obras, que fazem... o nível de profissionalismo é incrível. Levam drones, levam fotógrafos profissionais, fazem os vídeos, fazem os 3Ds. Aí no Brasil ainda há muito pouco este serviço, especialmente no avulso. Sim. Nos lançamentos há muitos recursos, há muito dinheiro, então é possível até fazer um trabalho de vendas bem feito, mas no avulso representa sempre mais de 90% do imobiliário. Em qualquer parte do mundo, 90% do imobiliário está no avulso. Perfeito. E aí o nível de serviço é muito, muito, muito baixo no Brasil. E vai nos próximos 10, 15, 20 anos, vai subir muito. E quem estiver na frente, os que entrarem agora, os que agarrarem agora este mercado, depois daqui a uns anos, pela outro corretor, vai ter que tentar roubar o meu prato. Então vai ser difícil. Hoje em dia está lá, é só pegar. A terra está lá, é só semear e colher o produto. Aqui em Portugal, alguém que queira vai ter que roubar a comida ao outro. Sim, sim, sim. Porque todo mundo cá tem um corretor. Sem dúvida, até porque não só uma das coisas que eu sempre, que a gente conversa, que a gente tem oportunidade, né? E eu me lembro também muito disso, é que num primeiro momento, eu me lembro que na expansão da Remax Portugal lá, inicialmente vocês tinham uma área de posicionamento que a agência poderia estar circulando, né? Vocês vendiam uma determinada agência, ela estava localizada num bairro, e esse bairro, essa agência atendia. Hoje, com 8 mil agentes, é uma coisa que é mapeado a quadra, né? Então, até porque vocês, uma das coisas que a gente também aprendeu aí com vocês foi poder mapear o quanto de dinheiro tem essa quadra. Se eu tenho lá 10, 15, 20 imóveis, eu consigo monetizar esse meu negócio. Então, o corretor vai abrindo a região dele, entendendo o tamanho que ele pode ter na carteira dele também. E Pedro, tem muito a ver o que você falou aí, a questão da oportunidade do conhecimento, e eu vou te dizer uma das coisas que não me deixa dormir diariamente, eu olhar para um estado do tamanho do meu, ou eu olhar para uma região como a de vocês, de Minas, do Rio, de outras regiões. Hoje nós, de alguma maneira, somos sócios aqui no Brasil, porque master franqueados, e você tem muitas regiões aqui com o Gerson, com o Williams, enfim, com o Felipe. Mas uma das coisas que eu me lembro da primeira vez também que a gente teve a oportunidade de conversar, você falou uma frase muito bacana que é o seguinte: a minha obrigação é levar essa oportunidade da Remax ao maior número de pessoas possível. Se elas não vão abraçar, não é um problema meu, mas eu sou o agente que preciso levar isso para eles. Seja eu na época do franchise e agora com o Grupo Latina, né? Quando você vai fazer uma entrevista, eu sei que você não faz mais isso, mas quando a tua equipe de recrutamento vai levar essa oportunidade para essas pessoas que estão entrando no mercado imobiliário, é porque você acredita muito nisso, que é uma obrigação tua, né, para poder pelo menos pagar tudo o que a Remax te proporcionou. É mais ou menos nessa linha? Cara, a Remax, eu ouvi há muito atrás do Dave Leniger, que a Remax é como se fosse a Boa Nova, não é? É um projeto fantástico e vender uma franquia ou o recrutamento é só mostrar à pessoa a oportunidade que ela tem pela frente. Quando, agora no Brasil, na última convenção, eu tive a distinção de embaixador da Remax Brasil. Eu levo as coisas a sério, levo as coisas com propósito. E eu fui ver no Wikipédia o que era ser embaixador. Eu não sabia, tinha ideia de embaixador da política. E então eu fui ver que ser embaixador é ir em missão. É um alto representante, é o maior representante, não é,
do daquela Estado, nação. não é? Da nação, não é? E que vai em missão. E então eu entendi que esse título era ir em missão, ajudar, ir em missão, servir os 20 anos que eu tenho de Remax, que você, ou no início você disse assim, porque agora você já não faz a coisa errada, ou faz menos. Eu faço muita coisa errada, muito. Se há coisa que eu fiz em 20 anos, foi muita coisa errada, o que quer dizer que também fiz muita coisa certa. E só há uma forma de fazer coisa certa, é fazendo coisa errada. E em 20 anos eu já fiz muitas duas coisas. E até quando eu estou com um franqueado, ou com um corretor, ou com massa regional, eu já caí, levantei muitas vezes. Já esta crise será a terceira. Nós iniciámos com uma crise em 2000, tivemos uma crise financeira mundial em 2010, e agora temos esta crise, não é? Temos uma crise aqui em Portugal, que vai ser uma crise, uma recessão, que vai ser bom, que vai acabar por ser bom, ou que o gatilho foi uma crise sanitária, que foi, mas podia ter sido outra crise, podia ser o Irão com os Estados Unidos, podia ser a China com a Rússia, e que desencadeia uma recessão que para nós vai nos facilitar um pouco a vida em termos profissionais. Eu tenho esse mesmo sentimento, Pedro, e eu só tenho, às vezes, falo muito com as pessoas sobre isso, que hoje eu estava falando com alguns franqueados por telefone, falei com alguns pessoalmente, e que, por incrível que pareça, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo e, por favor, eu também fico muito triste por todas as vidas que estão sendo devassadas, mas eu tento tirar sempre o melhor das coisas. Eu não sou uma pessoa que olha pelo lado pessimista, eu não fico chorando muito tempo, né? Porque, afinal de contas, a vida é para frente, a vida a gente precisa levar com esse otimismo e a gente aprende muito com a dor, né, Pedro? Você sabe muito bem disso e eu queria que você contasse um pouquinho, vocês nessas crises que vocês já tiveram em Portugal, nessas 3 crises, vocês cresceram mais ou vocês encolheram? Como é que foi esse pós-crise? Como é que foi o comportamento da empresa, da rede e do Pedro Fonseca, pessoalmente falando? Vocês cresceram com isso? Ok, então, vamos lá. Vamos começar por esta última que estamos ainda a vivê-la, não é? Ainda estamos Perfeito. aqui no meio da tempestade. Perfeito. Tem, como você disse, Tiago, esta tem uma característica diferente das outras, que é o lado humano, não é? Tem gente que está morrendo aqui no mundo inteiro, com particular gravidade está em Espanha, Itália, Inglaterra, nos Estados Unidos. Felizmente, o Brasil e Portugal, até agora, a coisa não está muito grave, mas tem esta dor que é humana, que pode até calhar alguém próximo de nós, um colega que infelizmente já calhou aqui em Portugal, há um ou outro caso, e tem este lado humano, pronto, e que é sempre doloroso. Sim. Em termos de e tudo passa e vai passar, e estas crises mesmo sanitárias já tiveram outros nomes ao longo dos anos e garantidamente vamos ter mais, e o ser humano sempre teve a inteligência emocional e a competência científica para lidar com estes desafios, com os lockdowns, com as vacinas, com tudo aquilo que está a ser feito de grosso modo pelo mundo inteiro para combater esta crise. Em 99, na crise que nós tivemos em Portugal, foi o final do financiamento, o Estado apoiava com o crédito de habitação os jovens para comprar imóveis. Então, quando se retirou esse apoio do Estado, uma espécie de Minha Casa Minha Vida, havia um apoio do governo para a compra de casa. E quando se retirou esse apoio, o mercado afundou. Teve uma queda gigante. A grande maioria dos imobiliários desapareceram. Foi nesse contexto que a Remax começou em Portugal. Então, foi na maior das adversidades que nasceu o projeto mais forte de imobiliária de toda a Europa. Um beijinho grande aí para a Mónica Silva. Estou aqui a ver a Mónica Silva no ecrã. Já há um bocadinho de uma mensagem dela. Beijinho grande para a minha amiga Mónica. Então, nesta crise, foi o nascimento da Remax. E eu acredito que a Remax, os aviões levantam voo com vento contrário.
Eu não acredito que a Remax tivesse crescido tanto ou que tivesse a robustez que tem hoje se não tem nascido na adversidade dessa crise. Sem dúvida. Nesta última, mais recente, da crise financeira do subprime, a Remax em Portugal, no pós-crise, partiu para patamares de sucesso, de faturamento, que nunca tinha tido na vida. Nós, em 2010, o Grupo Platina, nós tínhamos na altura 3 unidades e faturávamos 4 milhões de euros. Caímos 50%, passámos para 2 milhões de euros. Hoje, um segundo. Sem problema. Hoje, passados 10 anos, temos 10 franquias, e passámos 2 milhões de euros para 15 milhões de euros. Não teria sido possível sem a dificuldade. A crise faz-nos olhar para dentro, faz-nos olhar para o nosso negócio, faz-nos cortar gorduras, aprender com erros, faz com que eu me obrigue a reinventar, a ser criativo, a tirar aprendizagens com há 10 anos umas, hoje outras. E vão ser estas aprendizagens que vamos fazer através da adversidade do Covid-19 que nos vai levar para 2030 para patamares de sucesso que nunca antes tinham sido alcançados e espero que em particular seja aí no nosso Brasil. Já não é do vosso, do nosso Brasil. Do nosso Brasil. E eu acho que isso tem muito a ver, né, Pedro, também com a persistência, porque com essas crises, muitas pessoas desistem. E a gente precisa estar firme e forte com esse autoconhecimento, olhando para dentro, tendo essa autorresponsabilidade e sendo muito crítico do ponto de vista, eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Né? Eu quero chegar em um determinado lugar. Será que eu estou fazendo o trabalho para chegar nesse lugar ou eu estou indo ao contrário disso? Eu vejo muitas pessoas desistindo, né? A gente não pode esquecer que todo faixa preta já foi um faixa branca, mas no meio desse caminho ele vai encontrar muitas dificuldades. Então, essas crises só servem para elevar. Pedrão, eu vou abrir para as perguntas. Pode falar. Deixa-me só fazer 2 comentários. Claro. Para dar um abraço grande, que pareceu-me que entrou aí um amigo pelo meio, o Daniel. Entrou um grande abraço para o Daniel. E o Daniel ensinou-me o seguinte, que é evento não é igual a resultado. Ou seja, o Covid não significa crise, não vai significar um desastre, uma recessão. O Covid mais a nossa ação, mais a nossa atitude, mais a forma como nós lidamos com a situação vai dar o resultado. E nós não temos como controlar o Covid ou uma recessão económica. Mas aquilo que é a nossa parte, às vezes pode ser só um bocadinho. A adversidade pode ser muito grande e nós temos que controlar só um bocadinho. Mas esse bocadinho pode fazer toda a diferença. Então não interessa se foi o subprime, se vai ser o Covid, aquilo que nós podemos fazer, que podemos nos reinventar, de estudar, de descobrir novos caminhos, novas formas, novas tecnologias como estamos a usar hoje, podem na verdade levar-nos a resultados espetaculares. Eu tenho um amigo meu que sempre me disse assim, que sabia que eu ia chegar lá, que ia chegar ao topo. E eu fiquei contente, eu fiquei feliz, porque achava que tinha uma série de competências, não é? Porque era bom, porque era inteligente. E eu perguntei, mas porquê é que diz isso? E ele disse assim, porque tu és demasiado estúpido para desistires. E, Tiago, o cara que não desiste é o cara que vence. Exato. O único cara que perde, o único cara que vai quebrar é o cara que desiste. É verdade. Desde que a gente não desista, que às vezes pode ser até parecer um bocadinho estúpido, pode ser um bocadinho teimoso, mas a gente não desistir faz toda a diferença. E Sim. Vale a pena ficar. Em 20 anos houve momentos difíceis, houve anos difíceis, houve dias difíceis, mas se há um mérito que eu tenho é que eu nunca desisti e vale mesmo a pena. Eu tenho certeza Abre disso. perguntas. Eu vou abrir para as pessoas as perguntas aí, pessoal. Vocês podem fazer na caixinha inbox aí que o Pedro vai responder. Queria também chamar a atenção, amanhã eu vou fazer uma live às 17 horas
com a nossa grande Mônica Silva, que vai contar quais são os desafios de treinar grandes equipes e de ser uma formadora. Amanhã às 17 é com a Mônica. Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas, Pedro, eu estava me lembrando, na última convenção, que a gente tinha tomado uns vinhos e nós estávamos descendo lá no Almenate, e você falou para mim, você falou isso para mim aquele dia e depois você me ligou. Eu acho estranho porque eu sou um cara que não bebo. Mas quando bebe, se transforma numa outra pessoa. Mas assim, é isso. E aí, você estava me falando o seguinte, né? Você me falou o seguinte, Thiago, você é um dos 5 caras mais malucos que tem na Remax aí. E eu vou te falar que você também é um dos mais malucos. A Sandrinha tá mandando um beijão para nós aqui, a nossa Sandra Canelas. Um beijo grande para a minha querida Sandra. Sim, sim, sim. E assistam um live da Mônica. A Mônica é fera. A Mônica é um espetáculo. A Mônica é um live. Não percam, porque ela é... E a Sandra também é. A Sandra também é. Pedrão, tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Se você pudesse fazer um resumo e deixar aí 3 palavras para quem está nesse negócio e quem tá prosperando ou quem não está prosperando nesses teus 20 anos, quais seriam um resumo dessas três palavras na tua história dentro da Remax? Você que construiu muito do que a Remax é em Portugal hoje, se deve a um maluco chamado Pedro Fonseca. 3 palavras. Uma seria, sem dúvida, a paixão. Tem que amar o que faz, tem que amar estar com pessoas, tem que amar servir os outros e tem que ser feito de forma genuína. E se não é isto que eu gosto, eu posso fazer outra coisa na vida. Não há só o caminho da Remax, há tantos caminhos, há tantas coisas para fazer e o mais importante que eu recomendo é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me encanta. Aqui a gente não pode dizer, mas aquilo que dá tesão, não é? Tesão, tem que dar tesão. Isso. Então a paixão é sem dúvida uma das palavras. Outra seria o trabalho, como sinónimo de pagar o preço que o nosso peixotinho diz, tem que pagar o preço. Não tem como chegar lá sem dar tombos, sem arranhar, sem fazer ferida, sem dormir poucas horas, tem que pagar o preço do sucesso, tem que ter preparação, tem que ter treinamentos, tem que estudar. E a última seria não desistir. Não desistir. Muitas vezes é uma armadilha de todos nós temos os nossos desafios emocionais. Normalmente fala-se em padrões emocionais e às vezes nós somos reféns de autossabotagem e que nos levam às vezes a desistir ou a abandonar. E num dia menos bom, respira fundo, vai apanhar um ar, vai fazer uma caminhada, vai ter com o amigo que você sabe que vai dizer a coisa certa, que vai dar o conselho certo e depois tudo passa e afinal não era tão importante aquele negócio que eu perdi ou o que eu penso que o colega fez e não fez. Às vezes é um mal entendido e não desistir e não sabotar o meu próprio sucesso. Perfeito. Pedrão, tem uma pergunta aqui. Qual é o percentual de imóveis em Portugal que são vendidos através de financiamento bancário? Olha, antes da crise de 2010, eram 95% era com financiamento. Depois tivemos muitos anos que era perto de zero, 10%. E agora esse número tem vindo a subir e eu chutaria 50%. 50-60%. Pedrão, uma outra coisa que eu vou compartilhar com eles, um ensinamento que você me fez lá em 2018, num bate-papo que a gente estava lá na convenção, eu acho que foi lá no... Eu não me lembro mas foi em 2018, que você disse o seguinte, né? Que você colocou uma meta tua, que você só almoçava depois que você fizesse o contato com um cliente, né? Isso lá na época do franchise. E eu levo isso muito hoje como brincadeira, mas também é uma grande lição que tem a ver com o que você falou da gente estar pagando o preço, né? Às vezes as pessoas acham que a gente ter sucesso
Sucesso pode ser, para muitos, ter uma vida saudável, ter grana. Sucesso é muito particular de cada um. Mas eu acho que o sucesso dentro do nosso negócio é a gente doar para as pessoas, é dar alguma coisa para depois ter algo em troca, né? É essa partilha que você tem hoje com os teus agentes. Eu sei que você é um cara que faz muitas formações, você tem aqui mesmo o grupo de expansão teu, que você é um cara que dá muita formação. Você hoje diria, para quem está querendo ter sucesso como uma meta que eu digo ter sucesso de prosperidade, de colocar isso como um objetivo principal, com essa mesma brincadeira de você só fazer um almoço, só almoçar depois de encontrar esse cliente? Cara, Tiago, eu primeiro eu recomendava que cada um definisse o que é sucesso, e o sucesso pode ser diferente de pessoa para pessoa, e o próprio conceito de sucesso muda ao longo do tempo. Perfeito. Eu defendo, e eu nem sempre pratiquei o que eu vou dizer agora, não é? Eu sempre tive desequilíbrios estava com muito sucesso nesta área e menos sucesso na outra. Não faz sentido um cara estar com muito sucesso e com o meu peso ou com o seu peso pesar 120 quilos. Não é? Vai dar problemas de saúde. Ou o cara bebe muito, ou seja o que for. Então, eu recomendo ter uma vida mais ou menos equilibrada para ter um sucesso na relação, um sucesso como pai, um sucesso como amigo, definir o que é que eu quero, o que é sucesso para mim, e depois ir atrás disso, ir atrás desse sucesso. Quando nós falamos de sucesso empresarial, sucesso na Remax, sucesso como um broker, ou sucesso como master franqueado, há métricas, há KPIs que eu não posso falhar. Como broker, um deles é o recrutamento, o corretor é a captação, a regional é a venda de franquia. E essas métricas eu não falho. Nem que quando a última venda de franquia que eu fiz foi a minha própria. Eu vendi para mim porque eu era focado e eu disse, se não tiver aquele dia, eu assino para mim. E então eu sempre fui rigoroso com as métricas, que é uma reunião por dia ou um contrato por mês. E eu sempre fui fiel, e se fosse preciso não almoçar, eu não almoçava, porque nós temos que ter a dor do incumprimento. Quando eu não atingo o meu objetivo, se eu não tenho qualquer tipo de dor, eu não reajo ao prazer de fechar o negócio, eu tenho que ter a dor de ter perdido. E então, quando eu falhava, eu punha pequenas penalizações para me pôr outra vez no caminho certo. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Pedrão, eu queria muito te agradecer. Não é à toa que você é um cara que tem muito sucesso. Você é um cara que contagia a gente. Você é uma das pessoas que nos motiva. Quando a gente olha a tua trilha, a gente tenta, de alguma maneira, aprender com o que você já passou e você consegue, né? Uma vez você também me falou, não, essa foi a Eliane Ribeiro, falou, olha, vocês já são milionários, só está faltando dinheiro. Então, a gente acredita muito por tudo que vocês já passaram. Queria agradecer a você, queria mandar um abração para toda a tua família, para Maria João, para o João Pedro também, que é o teu sócio aí, para toda a Remax Portugal. Agradecer a você aí por tudo que você fez com a gente aí, pela tua hora e por tudo que você também dentro do grupo dos Master Franqueados, você é uma grande referência para nós, para todos nós somos aí em 43, se eu não me engano, 42, no Brasil inteiro, e que a gente se espelha muito em tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você fez. Então, agradecer a todos que assistiram essa live, foi um ensinamento muito bacana. Tenho certeza que essa questão da indústria a gente vai tentar aplicar aqui muito, muito disso, de oferecer uma constelação de serviço para os nossos corretores, para os nossos franqueados. E obrigado, Pedrão. Quero que você deixe uma mensagem. A gente tem 1 minuto e 20 aí para você dar a tua mensagem final para essa oportunidade dos brasileiros. E amanhã a gente tem a Mônica, hein? Amanhã a Mônica é às 5 horas da tarde. A nossa querida Mônica, uma grande treinadora. Obrigado, cara. A mensagem é não percam a Mónica. A Mónica é especial, a Mónica é fera. Ela sabe muito de imobiliária. Vai ser um evento fantástico.
queria agradecer a você, Tiago. Você é um cara especial, é um cara bem disposto, é um cara divertido, é um cara profissional, é um cara apaixonado.